Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão agora aí para rever esse tema importante, para estudar essa parte importante que nós vamos começar hoje, mais uma fase da nossa longa história. E hoje nós vamos falar de um assunto que teve como antecedentes as influências de Napoleão Bonaparte. Nós vamos falar sobre as independências na América Espanhola. Vamos acompanhar qual foi a repercussão que aconteceu aqui no nosso território americano. Nós temos que entender que o primeiro país a se tornar independente aqui na América foram os Estados Unidos, em 1776. Um outro contexto totalmente diferente. Agora vai começar uma enxurrada de independências acontecendo aqui no território americano. Hoje, foco principal, a América Espanhola. Vamos entender, primeiro, como começou a ocupação dos espanhóis na América. De que forma que eles ocuparam esse território e tiveram um domínio tão forte. Vamos ver essa primeira parte, depois a gente fala um pouco mais de como eles se tornaram independentes. Bons estudos para vocês. Independências na América Espanhola. Mas para a gente entender primeiro como aconteceram essas independências, esses processos de independência, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. A gente tem que voltar no tempo e lembrar como que se deu o início da colonização. De uma maneira muito rápida, vamos lembrar que quando os espanhóis chegaram aqui na América, a princípio o processo foi até pacífico com os habitantes. Houve troca de produtos, houve troca de presentes, uns não entendiam bem o outro. O grande problema é que os habitantes aqui da América, a princípio, achavam que os espanhóis eram deuses ou enviados dos deuses. E os espanhóis, por outro lado, viam nos habitantes aqui como seres inferiores. A partir de 1492, quando Cristóvão Colombo chega aqui na América, começa um processo muito tenso de exploração e dominação. Bem, para a gente revisar um pouquinho, dá uma olhadinha como que foi esse início. Após chegarem pela primeira vez à América, os europeus perceberam que o pequeno território avistado por Cristóvão Colombo era parte de um enorme continente desconhecido por eles, e realizaram inúmeras viagens para explorá-lo. As grandes navegações foram o começo da conquista da América e da exploração das novas terras por parte das potências europeias, especialmente dos dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha. Após chegarem à América, os espanhóis subjugaram os povos locais, principalmente em suas ilhas do Caribe, onde os nativos foram quase todos mortos. Os espanhóis passaram a trazer escravos africanos para trabalhar nas lavouras. Em 1519, um grupo comandado por Hernán Cortés chegou à região do México e iniciou a conquista do Império Azteca. 13 anos depois, a conquista das terras incas por Francisco Pizarro fortaleceu a dominação espanhola na América. Depois dessas conquistas, os espanhóis deram início à fundação de vilas e cidades na América. A construção de uma cidade seguia um modelo urbanístico espanhol, baseado nos padrões do Renascimento. Para fundar uma cidade, uma cruz era levantada no lugar onde se projetava construir a igreja principal, ou seja, a catedral. Uma vez definido o local, era feito um mapa e os terrenos eram divididos por ordem hierárquica. O fundador e os personagens mais importantes ficavam com os terrenos mais próximos de onde seria a praça. A picota ou pelourinho, um tronco enterrado no solo, simbolizava a justiça e era colocado no local onde, no futuro, seria construída a praça da cidade. Na maioria das vezes, as cidades eram fundadas em locais com fácil acesso ao mar, facilitando a chegada e a saída de navios. O fundador apropriava-se simbolicamente do local cortando um pouco de grama e desafiava os presentes que lhe impedissem de fazê-lo.
Depois levantava a espada e batizava o local com um nome geralmente cristão. A ideia era construir a cidade de acordo com os padrões renascentistas. Ruas retas, largas e contínuas, quadras perpendiculares e paralelas, uma praça no centro e nas laterais os edifícios administrativos e a catedral. Tá aí, gente. A gente viu então que o início da colonização ela se deu dentro de processos históricos de dominação, de controles aí por parte dos europeus. Mas a conquista ela se dá basicamente por 3 campos. Pela cruz, ou seja, pela catequização, pela evangelização que havia na época. Isso fez com que muitos dos nativos que aqui viviam perdessem sua cultura, principalmente perdendo a crença nos seus deuses. Eles foram obrigados a acreditar em deuses que eles não conheciam. E isso dá uma queda muito pesada no seu lado psicológico. Temos a superioridade das armas dos espanhóis. Isso também vai levar a uma dizimação muito grande do número de índios. E teve a fome. A fome, no caso aqui, não só fome pela introdução de uma nova forma de alimentação, mas também pela própria cultura. O índio não estava acostumado a trabalhar daquela forma tão tensa como até então os espanhóis estavam exigindo. Então essa exigência, a partir de então, muda uma cultura, muda um modo de ser. Há uma fome no sentido cultural, principalmente. Porém, aquilo que vai levar à morte da grande maioria da população vai ser, sem dúvida, as doenças. Vocês podem perceber nesse gráfico aqui o quanto que a população da América cresceu até o ano de 1500. Vejam, em milhões de habitantes. E vejam que a partir do ano de 1500 a queda é muito, muito, muito intensa. Por quê? Porque muitos dos nativos que aqui viviam acabaram pegando doenças que não tinham anticorpos. E isso levou basicamente a essa queda brutal. Bem, mas não só isso. A exploração também foi muito séria, foi muito tensa. Dá uma olhadinha para vocês perceberem um pequeno exemplo de como se deu essa dominação. Name. What's he saying? He has not found any. Why? Ask him why. Wait! Stop him. Bring him back. Says he hasn't found any. He's lying. Tell him to put his hand on the table like this. Tell them. I know they are hiding the gold from us. Tell them this is how we treat thieves and liars. Don Adrian, you cannot do this thing. Can't. I can't. In one act of brutality, you have created chaos. All the tribes are now joining forces against us. All of that because of your criminal savagery. Savagery is what monkeys understand.
You should have done the same a long time ago, Don Cristobal. Pesado, né, gente? Pesado. Eu sei. Mas essa parte, apesar de tensa, de pesada, do filme 1492, A Conquista do Paraíso, apesar de ser uma obra cinematográfica, mas ela retrata bem o que era nessa época. Coisas muito piores foram feitas. Denúncias foram feitas ao longo de muitos anos por religiosos e outros cronistas da época. Mas essa dominação levou à dizimação de muitos nativos, né? Os cálculos que se tem por cima é que 90% da população indígena foi exterminada. Em alguns lugares, para vocês terem uma ideia, tiveram que levar africanos para trabalhar porque já não tinha mais índios. Uma vez que os espanhóis dominaram o território, uma vez que os espanhóis tiveram esse controle, tiraram as riquezas de astecas, maias, incas, os povos do Brasil também, não é o nosso foco agora, mas também entraria nesse caso, começa um processo de administração do território. Os espanhóis precisavam controlar, administrar, para melhor tirar dessa máquina, uma máquina chamada América. Vamos ver como é que foi o processo de organização dos espanhóis nesse período. Uma vez que a gente entendeu esse início trágico, não podemos negar, trágico da ocupação espanhola na América, a gente tem que entender de que forma que os espanhóis começaram a organizar o território. Era necessário fazer essa máquina funcionar, essa máquina gerar lucros. A primeira forma que eles fizeram, depois que já estabeleceram já por algum tempo, foi dividir o território em dois grupos específicos. Os vice-reinados, podem ver, nós temos diversos aqui, geralmente os vice-reinados estão mais ligados na questão de tamanho do território. Vejam que eles são maiores. E as capitanias. As capitanias também eram locais também influentes, geralmente com muita zona de influência de piratas que atacavam, então tinham uma atenção um pouquinho diferente aqui. Em ambos os casos, os riscos eram muito grandes, mas a diferença básica entre os vice-reinados e as capitanias está nos seus tamanhos. Bem, uma vez organizado, era necessário colocar pessoas para administrar, tanto a parte política, quem ia governar, as leis e tudo mais, como a parte financeira. Como que seria os lucros tirados dessas regiões? Para onde seria mandado e assim por diante? É aí que a gente tem que se voltar para a Europa, mais especificamente na Espanha. Essa administração se deu de duas formas. Aqui embaixo tem uma região importante chamada Sevilha e Cádiz. Aqui ficava um local chamado Casa de Contratação. Essas casas de contratações tinham finalidade básica financeira, ou seja, fiscalizar todo o comércio. Toda a entrada de ouro, prata, metais preciosos de um modo geral, era administrado por este local aqui, em Sevilha e Cádiz. Na mesma região, mais específico na cidade de Sevilha, nós tínhamos o Conselho das Índias. Lembrando que a princípio acreditavam que isso aqui era as Índias, e isso aqui acabou sendo batizado como Índias Ocidentais. Em Sevilha, o Conselho das Índias tinha a intenção de administrar, julgar algum problema que tivesse aqui e fazer as nomeações. Quem vai ser o vice-rei aqui? Quem vai ser o vice-rei do Peru? Quem vai ser o capitão-geral da Venezuela? E assim por diante. Lembrando que os vice-reinados eram uma extensão de Madrid. Madrid que está aqui no centro. Por isso que esses locais não eram na capital, porque Madrid fica no interior, fica bem no meio da Espanha. Então, esses locais respondiam diretamente à capital. E aí, tendo por base nisso, era necessário ter um controle de saída e de entrada das embarcações. Foi aí que se estabeleceu o sistema que nós chamamos de portos únicos, no qual toda a riqueza deveria entrar apenas pela região aqui de Sevilha e Cádiz, e na América havia também alguns pontos estratégicos da onde esses produtos poderiam sair. Vamos dar como referência, por exemplo, Veracruz, que do vice-reinado da Nova Espanha. Estamos falando da região do México, né? Um outro local, em amarelinho, Porto Belo, Panamá. Os produtos sairiam daqui e viriam para cá. E um terceiro porto famoso em Cartagena, na Colômbia, de onde os produtos poderiam ser mais facilmente fiscalizados para não haver
contrabandos. Muito bem, uma vez que a gente entendeu um pouco, né, de uma maneira muito resumida, como era organizado aqui o território e a parte política e econômica, a gente tem que entender quem eram as pessoas. E aí que nós vamos ver o sistema colonial. Bem, nós temos no topo da pirâmide um grupo pequeno chamado de chapetones. Chapetones. E a igreja também entrava nesse grupo aqui também. Quem seriam os chapetones? Os chapetones eram todos os espanhóis que trabalhavam em cargos administrativos na América. Espanhóis. Geralmente eram cargos altos, ricos, muito privilegiados. Mas o mais importante, eram espanhóis. Por que eu estou dizendo isso? Porque abaixo vinha um outro grupo que nós vamos chamar de crioulos. Crioulos. Esses crioulos também eram uma elite, também eram ricos, também eram proprietários de terra, comerciantes, mas eles não eram nascidos na Espanha. Eram descendentes, nasceram na América, mas não tinham os mesmos privilégios daqueles que nasceram na Espanha. Às vezes poderia ser até que um crioulo desse fosse até mais rico, pudesse ser até uma pessoa mais influente do que um chapetone, mas esse cara, pelo simples fato de ter nascido na Europa, já leva vantagem. Geralmente os chapetones trabalhavam nos altos cargos de capitães, de chefes, de vice-reinos, e os crioulos trabalhavam nos cabildos, que são câmaras municipais. Então veja, ele ficaria com a função de um estado ou do país, para dar uma comparação de hoje, e eles ficavam no máximo com as cidades. Abaixo deles vêm os mestiços, e aqueles que não são nem europeus, também não são índios e são pobres. Digamos que os dois aqui são muito parecidos, a diferença é que esse é rico e esse é pobre. São os mestiços. São capatazes que trabalhavam nas fazendas, artesãos e assim por diante. Um grupo pequeno. E, por último, nós vamos ter os índios, que é a base principal, e negros. Lembrando que a escravidão negra, gente, não foi muito intensa na América Espanhola. Teve sim, mas não foi tão grande. Por quê? Porque os índios foram muito mais explorados, né? E eles foram explorados como num processo de semi-escravidão que a gente chama, que é chamada de mita encomienda. A mita, eles trabalhavam nas minas através de um sorteio. Sorteavam nas tribos quem queria trabalhar. Aqueles que fossem sorteados deveriam ir para as minas trabalhar por um determinado tempo, num salário bem baixo. Por isso que não era escravo. Já a encomenda, uma tribo era encomendada para um encomendero, ou seja, um espanhol, que deveria cuidar dessa tribo. Em troca desses cuidados, ele poderia usar nas suas fazendas ou plantações o trabalho do índio. Nos dois casos, a maior recompensa que eles poderiam receber seria a salvação da alma deles. Com base nisso, é interessante a gente perceber que casamento entre espanhol e indígena nunca foi motivado. Eles sempre evitavam de se relacionar com os índios. Por quê? Porque eles consideravam os índios inferiores. Se relacionar, ter filhos com os índios não seria bem visto. Ou seja, essa mistura não vai ser tão intensa como, por exemplo, teve no Brasil. A miscigenação na América Espanhola ela é menor do que no nosso território. É por isso que é comum a gente verificar muito nas regiões como Bolívia, Colômbia, Paraguai, e Equador, entre outros, os traços indígenas muito fortes. Coisa que no nosso país nós misturamos o índio com o negro e o branco, dando um outro grupo que é a mistura de todos esses povos aí. Então essa parte ela é fundamental, a gente entender como que foi construída a sociedade na América Espanhola.
Por que que é importante? Porque esse conflito entre chapetones, que é quem administra e quem tem o lucro e quem é bem visto na época, com os crioulos, que também é uma elite, porém não tem muitos direitos, somado com uma população mais pobre ali, né, de mestiços, né, vai causar aí uma bomba que a qualquer momento poderia estourar. O que a gente precisa fazer para poder estourar essa bomba? Né? Estourar o conflito social e ao mesmo tempo econômico e político. É isso que a gente vai ver agora. Tem fatores históricos que vão levar ao início do processo das independências na América Espanhola. Acompanhe aí que vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Então vamos entender por que aconteceram as independências. Já entendemos o processo de ocupação, já entendemos o processo de administração e colonização do território. Vejam que vai ser um processo causado por muito conflito, onde tem uns que muito podem e outros que só obedecem. Uma hora isso vai estourar e vai culminar no que a gente vai chamar de independências na América Espanhola. Bem, é óbvio, temos que entender o contexto geral. E o contexto geral ele é formado por questões externas e internas. O primeiro ponto que você tem que lembrar, de novo, o iluminismo. As ideias que iam florescendo de liberdade, de igualdade, de luta, de acabar com aquele sistema onde tem um grupo pequeno que manda e os outros que têm que obedecer. A Europa e a América já estavam fervendo com isso. Não se esquecendo que a gente já está no século XIX. Vejam, Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Já deixava as suas marcas e as suas ideias e isso se espalhava pelo mundo. Então também vai influenciar. Mais para cima um pouquinho da América Latina nós temos os Estados Unidos. Eles já se tornaram independentes lá atrás, em 1776. Final do século XVIII. E aí o que vai acontecer? Os países da América Latina vão usar como referência a independência dos Estados Unidos. Se eles se tornaram, nós também podemos. Somem a isso, gente, todo um processo de revolução industrial. A Inglaterra queria cada vez mais mercados consumidores. Se você se lembrar que no Pacto Colonial, uma colônia não pode comprar produtos industrializados que não seja da sua metrópole, ou seja, no caso da Espanha, para a Inglaterra, quanto mais países livres, independentes para comprar seus produtos, melhor. Estão vendo quanta coisa que vai somar para poder explodir as independências? Mas tem um ponto crucial. Aquele que realmente vai ser a gota d'água de um copo que já estava muito cheio. O período napoleônico. Napoleão vai fazer uma mudança muito radical na Europa, uma mudança muito radical depois do bloqueio continental, onde ele proíbe a comercialização com a Inglaterra e inclusive a Espanha vai ser dominada por Napoleão. Napoleão vai tirar o rei da Espanha e vai colocar o irmão dele para ser rei lá. E isso vai desestruturar totalmente a Espanha no controle tanto interno como externo, ou seja, na América Espanhola. Internamente, ou seja, dentro da América Espanhola, e aqui você pode colocar isso em toda a América, tá? Apesar que é lógico, cada território um pouco mais, um pouco menos, mas nós temos que entender que essa tensão, esse conflito entre chapetones, que era aquela elite espanhola, e os crioulos, que era aquela elite local, vai causar bastante conflito mesmo. Somem a isso o fato dos ingleses estarem apoiando os crioulos e os crioulos também apoiando os ingleses. Por quê? Os ingleses eram bonzinhos? Não, os ingleses estavam a fim de vender seus produtos e queriam países livres para comprar diretamente deles. Além disso, a mineração aos poucos ela foi caindo. É um processo natural. Você vai tirando ouro, tirando prata, tirando os produtos da natureza, ela vai acabando. E aí, por outro lado, quem vai se fortalecer é uma agropecuária.
Quem trabalhava com ouro eram os chapetones. Quem vivia da agropecuária eram os crioulos. Tensão e fortalecimento dos crioulos aqui. E, além de tudo, nós não podemos deixar de lado os nativos, os índios, que também vão lutar pela sua liberdade, pelos seus direitos. Teve uma revolta em especial de Tupac Amaru, no Peru, onde um índio, o índio Tupac Amaru aqui, lutou contra a dominação colonial. Ele serviu como um mártir, foi morto, foi esquartejado, mas virou um exemplo para os índios evitarem cada vez mais essa exploração colonial. Bem, quando você soma tudo isso, como eu disse, nós temos uma bomba para ser estourada. E aí é que vai surgir, então, conforme eu disse para vocês, a grande intervenção que vai acontecer na Espanha pelas tropas francesas. José Bonaparte, irmão de Napoleão, assume o trono quando Carlos IV e seu herdeiro Fernando VII são retirados do trono. A Espanha fica perdida. Eles não estão conseguindo cuidar nem deles. Como é que eles vão cuidar da América espanhola? Bem, é o momento da elite crioula se organizar. Então eles pegaram os cabildos, que eram as prefeituras, as cidades, se uniram, formaram juntas governativas, ou seja, entidades onde teriam condições de criar leis e criar um governo autônomo, e começaram a defender a ideia de ruptura. Então vejam, os cabildos, ou seja, as cidades, começaram a ganhar mais força do que o próprio governo central, principalmente pela força que tinham esses crioulos aqui. Eles crescem cada vez mais e vão à luta. É óbvio, toda luta, toda revolução precisa de líderes. E eles tiveram. Alguns importantes, não podemos esquecer. Tupac Amaru, lá atrás, não está nesse contexto, mas a gente não pode esquecer que foi um grande líder que primeiramente lutou pela liberdade do seu povo. Mas nós vamos destacar dois personagens aqui. Simão Bolívar, anotem, muito importante, conhecido como Libertador. Ele era um crioulo militar, que ele era até fã do Napoleão, chegou a assistir à coroação de Napoleão, mas ele queria colocar essa ideia de uma América livre, uma América unida. Na verdade, ele queria que a América inteira fosse um país só. E ele acaba criando um exército e lutando pela independência dos países. O que ele vai fazer é vir do norte para o sul com esse movimento de independência, unindo aí os cabildos, as cidades, com os seus crioulos. E por outro lado, José de San Martín, que faz o processo contrário, começa aqui da Argentina e vem subindo, expandindo aí, também auxiliando nesse processo. Existem vários outros nomes importantes, mas que a gente não vai citar aqui por uma questão de tempo. Mas esses dois são nomes bastante importantes aqui, que vão fazer que em pouco tempo a América espanhola se torne independente, em coisa de pouco tempo mesmo. Vamos ver já já. Se a gente subir um pouquinho mais aqui para cima, a gente vai ter o México. No México também vai passar por processos de independência. Em 1810 já tem um movimento forte aqui de camponeses e da igreja para tentar a independência. Começam os conflitos cada vez maiores, até que em 1821 Augusto Iturbide declara a independência do México. E detalhe, ele se torna o imperador, um rei. Nossa, um rei aqui na América, tal qual no Brasil? Só que não durou muito tempo, não. Pouco tempo depois, 2 anos depois, Antônio Lopes de Santana proclama a república, derruba Augusto Iturbide e tem-se então uma independência e a proclamação da república em tão pouco tempo aqui na América.
Países independentes, países livres, muita luta, muita revolta. As coisas não foram simples do jeito que eu falei aqui. Teve muita batalha, muita gente morreu por isso. Nomes importantes, vocês podem anotar aí, em especial Simão Bolívar, considerado um grande libertador da América. Inclusive, por curiosidade, um campeonato de futebol que existe aqui na América, Libertadores da América, é em homenagem a esse grupo. É, isso mesmo. Libertadores da América homenageia Hidalgo, no México, Iturbide, José de San Martín, Simão Bolívar, Dom Pedro I, no Brasil. Né? A gente vai ver mais pra frente. São personagens que libertaram a América. E aí, o nome do campeonato. Bem, mas o que tem em comum, né? O que a gente percebe aqui, finalizando esse assunto, né? O que a gente pode entender de igual? Será que eles conseguiram formar o que eles queriam? Será que os sonhos dos libertadores da América foram colocados em prática? Dá uma olhadinha aí. Fechando esse nosso tema, tem um detalhe muito importante que a gente tem que perceber. Dá uma olhadinha neste mapa. Por que ele é importante? Datas. Olhem as datas. Vocês vão perceber que, com exceção de alguns países aqui, como Panamá, Cuba, até um pouco mais a República Dominicana, percebam, as datas são muito próximas. Né? São muito próximas. 21, 38, 38, 38, 38 também, 38, 25, 18, 16, 28, 11, 24, 19, 19, 22. Ou seja, num tempo muito curto, a América se livrava do domínio europeu. Tem um caso à parte aqui, que é o Haiti, né, gente? Por que o Haiti é um caso à parte? Porque foi a única independência. Pode ver que eles foram o primeiro, se você for ver por aqui, o primeiro na América Latina a conseguir a sua independência. E o jeito da independência deles foi um jeito totalmente diferente, porque foram os negros escravos que se revoltaram contra a dominação francesa e conseguiram a independência. Por isso o Haiti vai ser temido por muitos países aqui, porque não queriam uma revolta. Imagina o Brasil tendo uma revolta como no Haiti. Perigoso para a época. Né? Professor, e a Guiana aqui? Bem, a Guiana até hoje é colônia, a Guiana francesa. Até hoje ela é uma colônia da França. Pois bem, olha como as histórias se batem. São muito próximas uma das outras. E aí a gente vai ver que essa proximidade se dá em outros fatores também. Há uma característica geral. De um modo geral, grande participação popular. O povo participou de uma forma muito forte. Óbvio, liderados pelos crioulos. Um outro detalhe importante é o caráter militar. Os crioulos também eram militares. E anos de conflito com a Espanha. A Espanha também não aceitou tão facilmente. É óbvio, eles já estavam numa situação muito complicada, muito crítica, pela desestruturação que aconteceu lá no seu território devido às invasões napoleônicas. E acabou perdendo praticamente toda a América. Fragmentação territorial. Vocês viram que a América ela não se uniu como o Brasil. O Brasil é um país, continente. O Brasil não se separou. Já a América Espanhola acabou se fragmentando em pequenos países. Se você somar todos os países da América do Sul, dá um pouco mais do que o Brasil. Adoção de um regime republicano. O que é isso? Eles criaram um regime no qual, um regime político no qual eles poderiam escolher seus presidentes, seus representantes. O México foi um pequeno exemplo diferente, mas durou pouco tempo também. Adotaram uma monarquia, mas logo depois mudaram para um sistema republicano. E fortíssima influência dos ingleses. Isso aqui vai pegar em toda a América, porque os ingleses tinham seus interesses. E um pouco mais para frente, vamos perceber que os Estados Unidos também vão entrar com políticas de intervenção aqui na América. Vamos ver mais para frente. Mas a princípio, principalmente os interesses ingleses.
Mas havia um sonho, pessoal. Um sonho. Esse sonho era uma tentativa de unir a América num país só. O que a gente chamou de pan-americanização. Simão Bolívar tinha esse sonho de criar uma única América, um país só. Foi feita inclusive uma conferência no Panamá, aqui no meio, com o objetivo de unir o território e fazer com que a América fosse só país. Mas a Inglaterra não permitiu, né? Foi contra, porque ela não queria um país só forte, ela preferia países pequenos, fragmentados, para facilitar a ocupação. Os Estados Unidos também não vai de interesse. Por quê? Porque os Estados Unidos queria ele ter domínio sobre a América. Não era interessante ter uma América forte. E sem contar que cada país, nas suas particularidades geográficas, de locais, também não tinha interesse. Portanto, com base nisso, o sonho de Simão Bolívar de ver uma América única morre, até que a gente tenta, na atualidade, por exemplo, com o Mercosul e outros planos aí. Mas nunca chegamos a ter uma América única, que era o sonho de Simão Bolívar. Concluindo, então, esse processo de independência da América Espanhola, o que eu tenho que saber, o que eu não posso esquecer sobre a formação das independências na América Espanhola? Bem, a primeira coisa é que a Espanha tem um histórico de dominação e exploração, que vai gerar conflitos, né? Primeiro ponto, a ocupação espanhola aqui foi muito tensa, tá? Segundo fator fundamental, Napoleão Bonaparte desestruturando totalmente a Espanha. E se a Espanha não cuida nem do seu quintal, vai cuidar aqui da América? Então Napoleão vai girar aí o mundo de cabeça para baixo e vai passar por essas transformações. Os libertadores da América, em especial aí podemos colocar aí José de San Martín, vindo da Argentina, e Simão Bolívar, um nome importantíssimo, tem estátuas dele em vários lugares do mundo como um cara que quis realmente libertar. Terceiro fator, não foi um processo simples, foi muita briga, muita morte, teve muita guerra, tá? E um último fator importante que a gente acabou de ver é a tentativa de unir uma América só, um sonho do pan-americanismo que não aconteceu, né? Vários fatores impediu que isso acontecesse. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, gente. Até a próxima.